o modo de vida e os princípios da palavra. É algo bíblico. Discipulado vai muito além de nós simplesmente pegarmos a apostila que vai ser passada, vai muito além disso, mas também é uma caminhada de responsabilidade, é uma caminhada que nós precisamos ter na nossa vida. Olha o que Jesus disse depois que ele ressuscitou. Mateus 28, 18. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em Mateus 28, 18, Jesus disse que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. No 19 diz que nós devemos ir a todas as nações e fazer discípulos. No 20 diz que nós devemos ensiná-los a guardar todas as coisas. O verdadeiro ensino é aquele em que a pessoa é desafiada a guardar o que aprende. A igreja tem uma deficiência muito grande, o corpo de Cristo, que é de não guardar. Eles ouvem e não guardam aquilo que está sendo ensinado. Jesus ele deixou claro aqui que nós devemos fazer discípulos. E ele também deixou claro que nós devemos ensinar os discípulos. Fazer discípulos é quando nós ganhamos e ensinamos um pouco da palavra de Deus para a pessoa. Ensinar é o segundo passo, que é o discipulado, é a caminhada. Como eu disse para os irmãos, faz 20 anos que eu caminho mais diretamente junto com o bispo Kelson Digo. E desses 20 anos, nós tivemos e temos uma história interessante. Teve uma época no meu ministério que as coisas não estavam dando muito certo. O que ele fez comigo? Ele me levou para morar, eu e minha esposa, na casa dele. A gente não tinha filhos, era novinho, casadinho de novo. Nós fomos morar dentro da casa dele. O que ele comia, nós comíamos. Ele nos amparou ali por 6 meses. A primeira apostila que eu escrevi de escatologia, que eu preparei, foi ele que me direcionou, mandou que eu fosse fazer. O primeiro grupo familiar e o primeiro núcleo, a igreja que nós abrimos, foi porque ele me enviou para fazer. A primeira cidade que nós fomos pastor fora do Bebedouro, quando foi em Olímpia, eu fui enviado por ele, um discipulador, alguém de perto. Quando eu fui para Indaiatuba, perto de Campinas, também foi por direcionamento dele. Quando eu voltei para Bebedouro, em 2000, também foi por direcionamento dele. Deus foi compartilhando, direcionando tudo, mas a gente, numa aliança ali juntos. Quando foi para me dar um salto maior, que foi para ir para Goiânia, nós compartilhamos também com ele. Quando foi para me escrever o primeiro livro, foi compartilhado também. O segundo livro, os demais livros, as apostilas, tudo foi compartilhado com ele. Discipulado, queridos, é uma história de vida. Discipulado não é simplesmente receber um ensinamento. Discipulado é uma caminhada que começa na palavra de Deus, no ensinamento, mas ela transcende a tudo isso. Fala para o teu irmão, se você é um discípulo, você tem que ter história com o seu discipulador. Amém, queridos? Amém. E eu esqueci de falar também, no dia do meu casamento ele estava lá também. No dia do casamento ele estava lá participando do casamento. No dia das ordenações ele estava lá também. Então o que eu quero passar para os irmãos é que discipulado, ele vai muito além de estudar. Vai ser passado um estudo de uma apostila que nós fizemos, que se chama Sou Nova Criatura, e você? São 8 lições, né? 8 lições que vão ser estudadas, mas aquelas lições, se simplesmente for passada e não tiver o interesse de crescer, vai ser simplesmente um ensinamento.
É interessante que Jesus falou para fazer discípulos e falou para ensiná-los a guardar todas as coisas. Paulo disse para Timóteo o seguinte: olha, o que você tem visto em mim, transmite a homens fiéis, idôneos. Transmite a homens idôneos. Quando nós olhamos para a vida de Josué, ele andou cerca de 40 anos com Moisés. Moisés ia para o monte Elia, Moisés descia do monte de Sia, Moisés jejuava 40 dias, ele estava lá, jejuou mais 40, ele estava lá. Quando Deus levou Moisés, quem assumiu foi o discípulo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós enxergamos que ser discípulo significa ter responsabilidade de passar o legado para frente. Ser discípulo não é simplesmente aprender, nós temos que transmitir. Fala para o seu irmão, você tem que transmitir o que você vai receber nos ensinamentos. Por que nós temos que transmitir? Porque o discipulado tem um objetivo claro. O discipulado na vida de Josué com Moisés visava o quê? Josué colocar o povo na terra prometida, dar continuidade à obra de Moisés. Quando Jesus formou os 12 discípulos dele, qual era o objetivo dele? Que eles continuassem a fazer e a ensinar o que Jesus tinha começado. Quando Paulo treinou Timóteo, qual foi o objetivo? De Timóteo assumir a igreja em Éfeso e dar continuidade ao trabalho e ensinar outros homens. Quando Pedro, que foi o discipulador de João Marcos, ensinou para ele a palavra de Deus, qual foi o objetivo do ensinamento de Pedro para João Marcos? João Marcos se tornou o escritor do Evangelho de Marcos na palavra de Deus e fazia parte da equipe apostólica de Paulo e Barnabé no início. Receber ensinamentos não é algo simplesmente para mim crescer, eu vou crescer somente. Mas receber ensinamentos tem uma conotação de transmitir o legado para outras pessoas. Como estão entendendo, queridos? De transmitir. Porque se você simplesmente receber, somente engordar, aquilo não vai valer nada. Porque você simplesmente saboreou algo. E a visão de discipulado na palavra é sempre de que eu aprendo, eu guardo os princípios, mas eu transmito para outra pessoa. Quando nós olhamos para a vida de Barnabé, que era um levita natural de Chipre, ele pegou Paulo, recém-convertido, ensinou a palavra de Deus para Paulo, fez com que Paulo entendesse o reino de Deus, e Paulo cresceu tanto, irmãos, que Barnabé deixou Paulo assumir a liderança do trabalho que eles faziam junto aos gentios. Barnabé discipulou Paulo e Paulo ganhou o mundo. E até hoje nós falamos daquilo que Paulo fez. Quem seria Paulo se ele não tivesse Barnabé para poder ensinar ele a guardar a palavra? Talvez Paulo teria conseguido alguma coisa, mas ele não teria conseguido chegar aonde ele chegou. O discipulado ele tem essa razão de ser. Um didascalo, que é alguém que ensina, tem o objetivo de levar o seu matetés, que é o seu discípulo, ao crescimento, mas também a transmitir o legado que ele recebeu, a transmitir aquilo que ele aprendeu. Porque se você terminar as 8 lições da apostila que vai ser ministrada, terminou, você recebeu o legado de Deus, e aí? Você vai ficar simplesmente saboreando aquilo, ou você vai transmitir para alguém? Nós temos que entender que nós temos que ser um veículo de transmissão. Temos que levar, temos que assumir outras pessoas. E isso
não é simplesmente, eu quero que você seja meu discípulo. Não é isso. Ser discípulo e ser discipulador é algo que acontece, é como aquela questão de amor à primeira vista do casal, né? É quando há realmente uma compatibilidade em que a pessoa quer aquilo que o outro tem. Ser discípulo é algo tão forte que até Jesus foi discípulo. De quem que Jesus foi discípulo? De Deus. O homem de Nazaré, Jesus, ele falou assim: as obras que eu faço, eu não faço elas por mim mesmo, mas como o meu Pai faz, eu faço. A palavra que eu estou pregando não é minha, a doutrina que eu estou pregando não é minha, mas é do meu Pai que está no céu. Aleluia. Meu Pai trabalha até agora, por isso eu também trabalho. Quantos estão entendendo, queridos? Jesus era discípulo do próprio Deus. Jesus, ele recebeu o ensinamento de Deus e ele transmitia para as pessoas que estavam próximas a ele. Nós não podemos perder tempo. Perder tempo no sentido de simplesmente, eu só gosto de estar na igreja. Amém? Talvez você consiga chegar no céu com isso. Eu não gosto de me envolver. Não tem como, você já está envolvido. Olha para o teu irmão, não tem como mais voltar para trás. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, é uma nova criatura, uma nova criação. Eis que as coisas velhas se passaram, e agora eis que tudo se fez novo. Como nova pessoa, nova criatura, nós temos que entender que o nosso passado de derrota, de vida estéril, de uma vida triste, passou, ficou para trás. Fala para o teu irmão, teu passado passou. Fala para ele. O passado passou, o presente momento já diz tudo. O presente momento que nós estamos vivendo é o presente de Deus. Amém. E o futuro é algo que nós só vamos descobrir o que está lá se nós tivermos o entendimento que temos que continuar transmitindo o legado de Jesus. O legado de Jesus tem que ser transmitido. Qual legado? De fé, de poder, de cura, de ganhar pessoas, de ensinar essas pessoas. O legado que eu vou realmente levar aquela pessoa pelo menos até onde eu cheguei. Você entendeu, queridos? Você tem que ganhar alguém, você tem que ensinar alguém a ser pelo menos como você. Jesus disse assim, sem mim vocês não podem fazer nada, mas aquele que está em mim, esse tem que dar muito fruto, porque não fostes vocês que me escolhestes, mas eu escolhi vocês e vos designei para que vão e deem fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Nosso fruto tem que permanecer. A questão do discipulado é um desafio tremendo, irmãos. É algo... Eu estou vivendo uma experiência com um ex-morador de rua lá de Goiânia. Esse rapaz, eu descobri ele num monte. Ele estava abandonando o crack. Ele chama Feliciano. Abandonando o crack. E aí, alguém chegou para mim, um pastor chegou para mim e falou assim: Pastor Carlos, esse rapaz, ele é teu filho. Deus está falando para mim que ele é teu filho. Você tem que cuidar dele. Aí eu olhei para ele, ele pegou e fez com o pescocinho assim para mim. Assim. Rapaz. Eu falei assim, amém? Nos conhecemos, conversamos. Chamei ele para ir num culto na igreja, ele foi. Chamei ele para passar o Natal comigo em casa, ele foi. O Ano Novo também, ele foi para casa, passou o Ano Novo em casa, com a minha família. Falei, esse é meu filho que Deus me deu, eu tenho que estar onde eu estou.
Aí eu já dei a faxina da igreja para ele fazer e pagava ele todo dia que ele terminava a faxina. Aí ele tinha uma cabana em cima do monte, irmãos. Aí aquela cabana, um dia ele chegou dentro da cabana e o cachorro estava dormindo em cima da cama dele. Ele falou: pastor, o cachorro estava dormindo em cima da minha cama, o que eu faço? Falei: pega as suas coisas e agora você vai morar dentro da igreja. Aí levei ele para dentro da igreja, começou a morar dentro da igreja, ficou um ano dentro da igreja. Tudo que eu comia em casa ele comia, minha esposa lavava a roupa dele, na máquina onde lavava também a nossa roupa. Já arrumamos um emprego para ele, tirou os documentos dele, reintegramos ele com o filhinho dele e com a mãe dele. Colocamos ele dentro do templo, ele começou a fazer aula de violão. Tá lá. No início do ano ele está fazendo supletivo. Tirou todos os documentos dele, que não tinha mais nada, ele era um morador de rua, arrastava aqueles carrinhos de papelão, de recicláveis. Arrumou um emprego agora de carteira registrada no supermercado, está trabalhando no supermercado, carteira registrada, tudo certinho. Me liga sempre. Hoje quem abriu o templo lá em Goiânia foi ele. Amanhã quem vai abrir o salão no horário da oração é ele. Fui lá na casa dele, ele morou um ano na igreja. Aí depois eu peguei ele, levei ele na casa da mãe dele, fui fazendo um discipulado, uma reintegração, pastor. Ele estava um ano dentro da igreja, falei: agora é hora de você voltar para a casa da sua mãe. Foi lá na casa da mãe dele, ficou lá um pouco. Agora ele vai alugar uma casinha para ele. Já comprou televisão, comprou até videogame, tem cama, tem tudo, irmãos. Dentro de um ano, que hora que falaram para mim: ele é teu filho. Eu costumo ser meio drástico quando as palavras de Deus vêm para mim, irmãos. A hora que falaram que ele era meu filho, eu nem discuti com o pastor. Falei: se é meu filho, eu vou tratar como tal. E se eu vou tratar ele como tal, ele tem que crescer em um ano, as coisas têm que acontecer. Hoje, a vida desse rapaz está reintegrada, restaurada, caminhando dentro da casa de Deus, lá servindo. É o obreiro que me ajuda, ele abre porta, fecha a porta da igreja, faz tudo que precisa ser feito. E foi ressocializado. É assim mesmo a palavra, né? Ressocializado. Não tinha nada, irmãos. Não tinha nada aí. Através de uma atitude de fé que eu tive de ser um discipulador. Esse dia ele me ligou, eu quase chorei, né, no telefone. Ele falou assim: pastor, eu queria te agradecer. Eu falei: por quê? Ele falou assim: de todos aqueles pastores que eu conheci, você foi o único que teve coragem de me ajudar. Irmãos, a hora que ele falou aquilo, me deu um nó na garganta. Eu falei assim: eu faria tudo de novo, Feliciano. Falei para ele: faria tudo de novo. Pastor, mas eu te dei muito trabalho. Eu falei: mas quem não deu? Pastor, muito obrigado pelo tudo que você está fazendo. Eu falei assim: ainda não acabou, porque o ano que vem você vai para o seminário, ficar 2 anos trancado no seminário estudando. Eu falei para ele: o ano que vem você vai para o seminário e nós vamos trabalhar para Deus reintegrar você e a sua ex-esposa. E vai terminar com eu derramando óleo na tua cabeça e te colocando como pastor dentro de uma igreja. Glória a Deus. Pastor, você acredita nisso tudo? Eu falei: eu acredito muito mais do que isso que você está pensando. Agora, irmãos, discipulado é um relacionamento de confiança, de sinceridade e de fé. Teve pastor que falou para mim assim: pastor, você não tem medo? Ele era lá fumador de pedra de crack, ele era ladrão, ele era isso, você está deixando ele lá dentro da igreja com os instrumentos. Eu falei: querido, se eu quero abrir uma casa de recuperação como eu vou abrir, eu tenho que pôr ele primeiro dentro da casa de Deus. Aquela casa lá é de Deus, não é minha. Se ele roubar alguma coisa lá, ele vai ter que se acertar com Deus. Ele nunca tirou nada de dentro da igreja. Nunca tirou nada de dentro da igreja. E está lá hoje restaurado. E levando pessoas para a igreja. Ele entendeu o legado, ele já está passando para frente.
Deus, queridos, Ele quer que nós possamos ganhar pessoas e interferir na vida das pessoas. Se você passar por essa terra, grava isso que eu vou te falar, sem interferir na vida de uma pessoa e chegar lá no céu, vai ser frustrante. Nossa vida tem que interferir no ciclo de derrota das pessoas. Quando eu terminei de escrever o livro, eu falei para ele assim: o sexto exemplar sempre vai ser o seu, de todos os livros que eu escrever. Ele falou: por que é o sexto? Eu falei: porque o primeiro é meu, o segundo é minha esposa, o terceiro do meu filho primogênito, o quarto do meu filho do meio, o quinto da minha menina, e como disseram que você é meu filho, o sexto livro é seu. O zóio dele envermelhou na hora, irmãos. Eu falei para ele assim: você não entendeu ainda o que está acontecendo. Deus nos uniu para que você fosse transformado. E eu falei para Deus, irmãos, falei: Deus, o ano de 2013, eu não sei como que vai ser, mas eu vou abrir lá em Goiânia, eu vou alugar uma casa, não sei quem vai pagar, mas eu vou alugar a casa, e essa casa vai se chamar Casa Transitória ou Bom Samaritano. Catar pessoas, levar lá para dentro, dar café da manhã, dar almoço, dar banho, vestir roupa, ajudar a pessoa a fazer, tirar documento. Nós temos que interferir na vida das pessoas de maneira positiva. Fala para o teu irmão: interfira na minha vida de maneira positiva. Quem quer que Deus te use para poder interferir na vida de alguém? Glória a Deus. De maneira positiva. Isso é discipulado. Quando você começar a receber o ensinamento e for discipulado por alguém, quem for seu discipulador tem que ajudar você a querer ter mais de Deus. Se o discipulado só for para ficar comendo, bebendo e assistindo televisão junto, irmão, sai fora. Se a pessoa não provocar em você o gosto por alguma coisa, sai fora. O discipulado, ele tem que provocar desafios na vida das pessoas. Deus, ele tem isso para nós. Você é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Mas eu preciso entender que eu não posso simplesmente receber o ensinamento aqui. Eu tenho que transmitir, passar esse legado para mais alguma pessoa. E o interessante é que ele, esse rapazinho que se chama Feliciano, ele, quando ele fala assim, ele fala umas coisas interessantes. Ele chega para as pessoas que estão derrotadas, ele compra os livros meus e ele fala para as pessoas: olha, esse aqui é o pastor que eu falei para você que me ajudou, olha o livro que ele escreveu. Ele faz desse jeito. Eu fico olhando de longe assim ele fazer. Ele fala: ó, aquele pastor lá foi o que me ajudou nisso, esse livro é dele, ó. Leia que vai mudar a sua vida. Aí a pessoa pega e olha para ele como ele estava, a pessoa se sente motivada em ler o livro. Nós temos que entender o seguinte: quando as pessoas olham para você, o que elas sentem? Elas têm medo? Elas não querem chegar perto? Ou elas têm vontade de ter o que você tem? Fala para o teu irmão: o que as pessoas veem em você que você acha? Irmãos, discipulado é essa interação entre uma pessoa madura e uma pessoa que quer crescer. Discipulado não é simplesmente um ensinamento. Você é nova criatura. Deus te chamou para fazer discípulos, para ensinar as pessoas a guardar a palavra de Deus. Amém? Eu tive o privilégio de passar por alguns discipuladores que foram bem firmes e que me ajudaram muito. Fala para o teu irmão assim: você está disposto a crescer como discípulo? Ah, não, eu só quero ser crente. Amém? Tem lugar na igreja só para quem quer ser crente. Mas se você quer ser alguém que tenha satisfação de ver uma vida transformada por causa de uma atitude sua, ensinando a palavra, orientando, nós precisamos mergulhar nesse projeto que se chama discipulado. Glória a Deus. Eu esqueci de falar,
Pastor Mauro, o nosso projeto discipulado lá se chama assim, ó, Em Meus Passos, o que faria Jesus? É o nome do projeto discipulado. Em meus passos, em minhas atitudes, o que faria Jesus? Então nós precisamos pegar a palavra de Deus e aplicar ela no nosso dia a dia. Podemos orar nesse sentido agora? Claro. Fica de pé. Eu quero orar com os irmãos. Essa palavra vai ser uma palavra curta mesmo para nós. Só queria passar essa experiência para os irmãos. Eu sei que cada um aqui tem a sua experiência. E algo mais, eu sei, pelo pouco que eu conheço da igreja, eu sei que muitas pessoas aqui têm condições de serem verdadeiros revolucionários nas suas vidas, queridos. Vocês têm condição, dada por Deus, para poder gerar outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a sua mão para o céu. Levanta a sua mão para o céu. Esteja orando a Deus. Fala, Pai, me ajuda a ser um discipulador. Me ajuda a ser um discípulo. Peça para Deus agora isso em nome de Jesus. Olha ao Senhor. Fala, Pai, me ajuda a sair da minha zona de conforto. Me ajuda a sair da mesmice. Me ajuda a sair daquelas situações que eu estou carregando elas a tempo, e me ajuda a colocar o coração no teu reino, Pai. Me ajuda a colocar, meu Deus, o coração no teu reino. Pai, visita a igreja Adonai, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Oramos neste momento e pedimos ao Senhor que venha visitar, meu Pai, por completo a vida de cada um dos irmãos. Oh Deus, vem sobre esse lugar. Vem tocando a história dessa igreja. Vem tocando, meu Deus, a história deste povo. Vem tocando, meu Deus, os líderes, os pais de família. Vem tocando, meu Deus, os jovens. Vem tocando os adolescentes, vem tocando as crianças, vem tocando o povo do Senhor nesse lugar. Declaramos aqui, meu Deus, como Paulo fez, quando ele reuniu os discípulos, meu Deus, e os levou para a escola de Tirano. Meu Deus, 2 anos se passaram e ele ensinou. E quando eles saíram dali, meu Pai, eles ganharam o mundo da época, Pai. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, Senhor. Declaramos que cada um dos discípulos que estão aqui vão transcender as suas dores, vão transcender as suas necessidades, vão transcender, meu Deus, as trevas, vão transcender tudo aquilo que os cerca, todo impedimento, em nome de Jesus, Deus, em o nome de Jesus. Levanta sua mão para o céu, fala, Deus, eu quero ganhar pessoas, eu quero discipular pessoas. Fala isso para Deus. Fala, Pai, eu quero ganhar pessoas. Fala, Pai, eu quero ensinar elas a guardar a sua palavra. Oh, fala, Pai, eu quero ensiná-las a guardar a sua palavra. Oh Deus, eu quero ajudar os meus irmãos que estão aqui a guardar a sua palavra. Vem, Senhor, vem nesse lugar, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Vamos orar pela cidade de Patrocínio. Tem muita gente desviada. Tem muita gente que está esperando que você vá lá para poder despertá-la para poder ser um cristão no Senhor. Ore agora por um instante. Fala, Pai, coloca-me diante das pessoas certas. Pede para Deus, fala, Pai, me ajuda a encontrar aquela pessoa que eu vou trabalhar com ela 1 ano e deixá-la pronta para a vida, Senhor. Fala, Pai, me ajuda a ganhar essa pessoa. Fala para Deus, fala, Deus, coloca no meu coração aquela pessoa que o Senhor quer que eu ganhe ela para Ti, Senhor. Aquela pessoa que o Senhor quer que eu ensino ela. Aquela pessoa, Pai, que o Senhor quer que eu ajude ela a reencontrar os seus valores. Ora pelo Patrocínio Paulista agora, ora pela região, ora pelo estado, ora pelo Brasil. Fala, Pai, me ajuda a encontrar essas pessoas. Me ajuda, meu Deus, a encontrar essas pessoas.
Aleluia. Me ajuda a encontrar essas pessoas. Oh Pai, nos ajuda a encontrá-las, Senhor. Nos ajuda a formar essas pessoas. Nos ajuda, Senhor, a ensinar mais pessoas. Nos ajuda em nome de Jesus. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Todas as almas que estão aprisionadas no pecado, nos vícios, no mundo, nas religiões, espíritos das trevas, solte essas almas, solte essas pessoas, em o nome de Jesus. Eu tomo posse agora desses novos discípulos, em o nome de Jesus, e eu vou ensiná-los a guardar a palavra de Deus e a serem conquistadores, em o nome de Jesus. Eu vou transferir o meu legado de vitória às pessoas que se achegarem até mim. Amém? Fala para o teu irmão assim: você é um discipulador. Fala de novo para ele: você é um discípulo. Fala de novo: você é um discipulador e também é um discípulo. Vamos aplaudir Jesus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós o quê? A palavra da reconciliação. Fala para o seu irmão: ele pôs em nós o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Um discipulador é uma pessoa que recebeu de Deus um dom, e esse dom é o de reconciliar. É o dom de reconciliar pessoas. E além de receber esse dom, Deus colocou nele a palavra da reconciliação. É importante nós entendermos isso, que a vida cristã não se resume em conhecer Jesus, em ser batizado nas águas. A vida cristã não se resume só em vir aos cultos. A vida cristã também tem uma continuidade, que é o ministério da reconciliação. E a palavra da reconciliação é quando nós saímos da nossa zona de conforto para fazermos a obra de Deus. Fala para o seu irmão: a obra de Deus. A obra de Deus. Esse rapaz que eu falei para os irmãos, quantas vezes ele me ligou 3 horas da manhã em casa: pastor, vem aqui que eu estou em luto, vem aqui que eu estou pensando em fazer besteira. Vai eu descer lá da minha casa, lá para a igreja, chegar lá conversar, às vezes ir para o monte com ele. Um dia, irmãos, ele me ligou, ele teve uma queda. Ele me ligou de um hotel onde ele estava com uma prostituta. Falou assim: pastor, você sabe onde eu estou? Eu falei: não, estou no hotel. Eu falei: com quem? Fazendo o quê? Estou aqui com uma mulher. Falei para ele assim: vai embora para casa para a gente poder conversar. Ele foi para casa, conversamos, lapidamos aquela situação junto com ele, e hoje ele está firme. Glória a Deus. Fala para o teu irmão: você tem que entrar na história da vida das pessoas. Se você não entrar na história da vida das pessoas, a vida cristã não vai passar disso. Nós temos que entrar. Uma vez que a gente entrar, nós vamos começar a influenciar as pessoas. Vamos começar a influenciar. E as pessoas vão querer ter aquilo que você e eu temos. Pedro e João disse para aquele paralítico o seguinte: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu dou. Eu queria perguntar para cada um de nós: o que você tem dentro de você para poder dar para alguém? Talvez o seu discípulo vai ser uma pessoa mais nova aqui na igreja. E aí?
O que você tem para dar para ele? Talvez o seu discípulo vai ser uma pessoa que já tem um tempo de conversão, mas o que você tem para dar para ele? Ou talvez o seu discípulo vai ser um ex-drogado, um ex-prostituto, um ex-ladrão, como é no meu caso. Mas eu achei alguém que teve coragem de me abraçar e de me ensinar. Fala para o teu irmão, Deus vai te dar coragem. Fala para ele. Para você abraçar situações, você vai ficar com medo delas. Mas Ele está te dando essas situações. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Um tempo atrás, esses casais de pastores, eles foram consagrados, eles receberam uma unção por ocasião do bispo Zezinho, quando estava com a gente. O bispo Zezinho continua como nossa cobertura também. Nós temos a cobertura mais próxima nossa, é o Carlos Anne. Caminhamos em aliança com o Zezinho também, mesma coisinha. Converso constantemente, como eu falei para os irmãos. E ele ungiu esses casais, e também um casal que não está conosco, o Leandro e a Patrícia, que não está com a gente, mas por ocasião, naquela época, também receberam uma unção. Mas não foi derramado óleo sobre a cabeça deles, como ordenação de pastores na igreja. Então, ficou marcado para fazer depois de um tempo. Mas eles, naturalmente, principalmente esses dois casais, já naturalmente, nós apenas reconhecemos, porque eles já tinham essa ação pastoral, a graça de Deus já estava sobre eles, eles já desempenharam essa ação pastoral. Então, nós entendemos que foi prudente, foi de Deus, foi do Espírito Santo, quando o bispo fez aquela função. Houve até uma pequena confusão depois. Algumas pessoas talvez, não que não entenderam, às vezes entenderam, mas às vezes tem gente que muitas vezes é usado também pelo bicho para tumultuar. Aí eles perguntaram, mas é ou não é, pastor? Claro que são. Claro que já estavam da graça de Deus como pastores. Mas eu preguei sexta-feira aqui sobre ligar e desligar no mundo natural para ser ligado e desligado no mundo espiritual, conforme Jesus falou. Aquilo ali é a autoridade da igreja. A igreja tem uma autoridade para ligar e desligar. Uma coisa é você, como igreja, ligar para ser desligado, e ligar para ser ligado e desligar para ser desligado. Então, faltou fazer na época o derramar do óleo e a ordenação sobre eles, conforme tinha sido combinado para fazer no ano seguinte. Mas aí o bispo Zezinho, na época, acabou começando um trabalho muito maravilhoso lá na Índia. E aí a coisa ficou muito voltada para a Índia, para aquelas questões, todo aquele trabalho. Então a cabeça do bispo ficou bem voltada para a Índia, E Deus tem dado graça, e Ele falou com a gente que no retiro, vocês viram como tem sido tremendo, e a gente tem abençoado também esse projeto do bispo lá, que é um projeto de Deus, é claro, E aí ele distanciou um pouco da gente aqui, em termos de vir aqui mais frequentemente. Diferente do pastor Carlos Anne, que é a nossa cobertura mais próxima, apesar de ele estar em Goiânia, ele constantemente está aqui na região, e constantemente está junto com a gente, e falando aí por telefone, enfim, a gente está muito junto, E nós pedimos, olha, falamos com o bispo, melhor que a cobertura mais próxima nossa, seja o Carlos Anne, está junto com a gente. Ele falou, glória a Deus, você é desse, mas eu quero estar junto com vocês também. Eu falei, claro que vai estar, Então o bispo também está com a gente, sem dúvida, através também da AMG, que é Aliança Ministerial Global. Por exemplo, esse pastor Dário, que vai vir aqui esse mês que vem agora, por ocasião do seminário, ele também está aliançado na AMG, que é a Aliança Ministerial Global. São igrejas aliançadas, caminhando por um propósito, uma ajudando a outra. Isso é maravilhoso, gente. Então, faltou o derramar do óleo da ordenação deles, Como a igreja tem autoridade para fazer isso, nós falamos assim, é melhor nós fazermos isso. Melhor a gente fazer isso, porque a gente reconhece como o Espírito Santo usou o bispo naquela época para fazer daquele jeito. Então, apesar de ter demorado mais do que um ano, conforme a gente tinha planejado,
mas todas as coisas acontecem dentro da direção que o Espírito Santo nos dá. Amém, igreja? Não cai uma folha da árvore se não for vontade de Deus, e nem um fio de cabelo da nossa cabeça. Então, Ele está no controle de todas as coisas. Amém, gente? Então, nós vamos nessa noite estar ordenando eles. Amém? Nós vamos receber agora o derramar do óleo. Amém? É para a gente selar essa questão que ficou pendente há um tempo atrás. Amém? Então eu gostaria, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos fazer a ordenação desses pastores, depois em seguida a unção. Amém? De mais um casal de pastores, vão estar ungidos, eu vou explicar. 2 evangelistas e um mestre. Amém? Que são os 5 ministérios que nós caminhamos. Eu já expliquei aqui que nós não vamos ungir hoje profetas. Por quê? Porque nós vamos iniciar a escola de profetas no próximo mês agora também. E depois, dentro dessa escola, Deus vai estar direcionando aqueles que estão no ministério profético. Amém, igreja? Não é ação profética, é ministério. É diferente uma coisa da outra. E a igreja vai conhecendo à medida que nós vamos explicando isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Como eu disse para os irmãos, nós estamos retomando algo que foi deixado lá atrás, né, que foi ficado meio esquecido, retomando hoje, e daqui para frente vai ser uma constante na igreja: unção, ordenação, consagração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por sequência, então, amém, pastor Carlos Ânimo, nossa cobertura espiritual vai estar ordenando eles agora em nome de Jesus. Amém. Queria pedir para a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Senhor Deus, no nome de Jesus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra diz que o Senhor chamou Davi de trás das malhadas e o ungiu com o óleo fresco, com a unção, meu Deus, do boi selvagem. E nós declaramos em o nome do Senhor Jesus uma unção poderosa sobre a vida dos Seus filhos. Visita agora a vida do marido, Pai. Visita, meu Deus, visita, meu Pai, a Elizabeth, Pai. Assim diz o Senhor a vida de vocês: lançai a rede à direita do barco, porque uma multidão de peixes virão. E prepare-te, diz o Senhor, porque tempos de apertos virão. Tempos de tratamento vão se instalar. Mas tudo isso é para que a minha unção tome conta da vida de vocês. Pai, nós determinamos esse poder na vida dos seus filhos e os ordenamos ao ministério pastoral. Recebam o coração de pastor, o manto de pastor, o cajado de pastor. Recebam em suas vidas o óleo de pastor, a visão de pastor. Recebam em suas vidas os recursos de pastor. Os ordenamos ao ministério pastoral. Os ordenamos ao ministério pastoral, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus, queridos.
Xarabagaia Sandrecole Calarabasari Balabas. Catalabassuri Bianda Labalabas. A minha palavra, diz o Senhor, é uma marreta que esmiuça a rocha. Os seus corações, as suas vidas, o poder da palavra está sobre as suas vidas, para quebrar corações endurecidos, diz o Senhor. O poder da palavra para poder quebrar corações endurecidos está sobre as suas vidas. Os ordenamos ao ministério pastoral. Os ordenamos ao ministério pastoral. Manto de pastor, coração de pastor, visão de pastor, cajado e vara de pastor. Oh, Rebeque, o óleo do pastor. Bata com força pelo poder da palavra, para que os corações sejam quebrados, em o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Amém, queridos? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. E digam assim comigo: Senhor Jesus, nós ativamos esses ministérios de pastor na sua casa. Nós os protegemos e determinamos que debaixo do cajado deles milhares de ovelhas serão conduzidas em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, querido? Pode voltar para os seus lugares, pastores. Amém. Em nome de Jesus. Ainda de pé, por favor. Eu quero chamar também o Ocimar. Cadê o Ocimar? O Sandro e o Célio aqui, por favor. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é provar o quê? Se o coração de Toninho e Janaína, desculpa, eu vi também. Perdão, irmãos. Eu falei pastores, é porque eles são sempre ungidos pastores, né? E passou da cabeça, por favor, desculpa, em nome de Jesus, perdão, tá? Então, eu quero dizer o seguinte: o coração deles pode ser provados, né? Porque ninguém é obrigado a ser consagrado, ninguém é obrigado a consagrar, né? Nós perguntamos para eles agora mesmo: vocês querem realmente unção? Que eles vão receber a unção e vão estar na prova durante todo esse ano, né? O pastor Carlos Anjo vai estar acompanhando também com a gente perto, ajudando eles, ajudando mesmo, em nome de Jesus, em todos os sentidos, em todos os aspectos espirituais, principalmente, né? A romperem, né? Esse ministério ser ativado de uma maneira maravilhosa. Então, e no final do ano, a consagração, né, dentro do ministério. Igreja, nós caminhamos nessa visão: apóstolo, mestre, evangelista, profetas e pastores. Então, são 5 ministérios. Nenhum ministério é maior que o outro. Nenhum momento é isso. Existem ministérios mais atuantes que outros, mas não maior ou menor. Amém, igreja? Nós temos essa visão, caminhamos nessa visão. A igreja é um corpo, um organismo vivo. Como eu disse, hoje nós somos ungidos e eles estarão por esse ano, né, na prova em Deus, né, e vão crescer e vão romper, vai ser tremendo. No final do ano a gente vai estar consagrando eles, amém, no nome de Jesus. E aí outros vão estar sendo ungidos, e assim vai indo. Mas nós não vamos inventar nada, nós só vamos reconhecer o que está acontecendo. Amém. Toninho e Janaína, alguém tem dúvida no coração de que eles têm um coração de pastor, gente? Estão cuidando dos jovens. Uma prova veio agora por ocasião desse encontro. Eu já falei com eles sobre o encontro, né, que nós fizemos. Eu fiz questão de deixar com eles, né, a direção de tudo que queria acontecer, a direção do andamento das coisas. E com certeza eles colocaram o coração nisso, e foi uma bênção. Os irmãos participaram, viram tanto que foi bênção, né? Então, nós estamos reconhecendo o que eles já estão fazendo.
o Ocimar como evangelista. Alguém tem dúvida, né, de que o Ocimar tem um coração de evangelista, gente? Uma pessoa que está também caminhando, ela está reconhecendo o que ele está fazendo, juntamente com o Célio, né? O Célio também o mesmo trabalho, o amor pelas almas, o ir nas reuniões. Gente, esse povo atende, faz visitas, vocês não imaginam, durante o dia, às vezes trabalhando, tem que deixar o serviço para acudir um, para visitar o coração, gente. Então, se está acontecendo já, nós temos que reconhecer, ativar isso, para que esse ministério possa romper, explodir em Deus. Amém, gente? O evangelista ganha alma, gente. Essa igreja pode lotar, ou vai lotar de gente nova. Os discípulos vão vir, muitos deles vão ser ganhos pelos evangelistas, e vão ganhar e direcionar, muitas vezes para o nosso meio ou para outro rebanho, mas de preferência para cá, para a gente cuidar e tratar e estar junto, né? Então nós vamos ungir eles naquilo que eles estão fazendo. Mas nós estamos agora ligando, nós estamos reconhecendo, nós reconhecemos, Senhor, e nós estamos na autoridade que o Senhor nos dá, estamos ligando aqui na terra, está ligado nos céus, até a proteção sobre a vida deles, sobre as suas famílias, graça, enfim, muito mais abundante do que já há, porque Deus vai, com certeza, ao ativar esses ministérios diante da igreja, vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês, vai ser tremendo. O Sandro caminha com a gente por quantos anos? Quantos anos eu conheço o Sandro? Só a primeira vez que foi na primeira reunião que a gente tinha, estava lá eu, o Du, estava lá o Marildo, estava lá o Francisco, que hoje está pastor também. Eu falei assim, pô, Marildo. E o Sandro chegou na reunião, falou, não tem uma reunião, só chegou com um banco na cabeça, não direitinho. Catou um banco de madeira e chegou para a reunião. A gente reuniu no Vale, que a gente reuniu no estádio municipal, dentro do vestiário lá. Olha quantos anos. E o Sandro chegou com um banco na cabeça. O Sandro foi para Goiânia, voltou de lá. Quando o Sandro voltou de Goiânia, quando ele foi, esteve lá, por exemplo, conheceu o Carlos Zano e tudo mais, o Sandro voltou. A gente já pode hoje entender que o chamado, o ministério que hoje nós vamos ungir é o mestre, para ensinar, para o que serve, qual é a ação do mestre na igreja, do doutor na igreja. A igreja está protegida em relação a falsas doutrinas, a heresias, a ensinos que não provém da palavra de Deus. O mestre é para cuidar para que isso não entre na igreja, entendeu? Então Deus usa esse ministério de maneira tremenda para isso. Então quando o Senhor falou, eu gostaria de ter oportunidade para trabalhar com a teologia, está aí, já está aí há um tempo trabalhando com a teologia, já está organizando os encontros, as coisas, as apostilas vão estar passando por ele. Ele vai como que revisar o que entrar na igreja em termos de ensino. Amém, gente? Já tem uma afinidade grande com o pastor Carlos Zano nesse sentido. Então nós vamos só reconhecer o que ele está fazendo. A facilidade de discernir situações, entender a palavra, explicar, enfim. Gente, é Deus que usa, Deus que chama, Deus que levanta. Nós só reconhecemos. Amém? Então, esses ministérios se destacaram agora na igreja. Nós temos que reconhecê-los e, em nome de Jesus, eles serem ativados agora debaixo de uma coordenação, de uma direção, de um discipulado, e consequentemente está com a gente aqui nessa noite, o pastor que está nos cobrindo. Amém? Então só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos reconhecer, vamos ungir-nos agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós determinamos na vida do Santo, meu Pai, esta unção, Senhor. Nós ativamos esse ministério de mestre, esse ministério de ensino na sua casa, esse ministério, meu Deus, de ensinador. Receba esta unção de ativação ministerial. Receba esta unção de ativação ministerial.
Procure as pérolas da palavra. Procure as pérolas da palavra a cada dia. Insista em ir atrás delas, te diz o Senhor. Como um garimpeiro. Como um garimpeiro, diz o Senhor, procure as pérolas da palavra. Muitas tem para você, te diz o Senhor. Procure elas. Seja ativado esse ministério. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam ativados esses ministérios pastorais, Pai. Visita o Toninho, visita a Janaína, Pai. Sarabachanda la calabrasuri mianda barahá xarabás. Receba esta unção de ativação ministerial. Receba essa unção de ativação ministerial. Assim diz o Senhor a vocês: chegará o tempo que sereis enviados desse lugar a águas distantes, a outros lugares. Oh, aleluia! E esse enviar vai exigir muita fé, porque o lugar que vocês vão, diz o Senhor, é sem forma e é vazio. Mas lá existe já uma pessoa que está clamando para que pessoas vão lá ajudá-los. E Deus ativou vocês na oração, Labassurianda Galaias, desse servo dele que está orando, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: seja ativado o ministério pastoral. Oh Deus de Israel, o Senhor me dá uma visão em que você caminha num lugar cheio de prisões, muita gente trancafiada, muita. E você tem um molho de chaves na cintura, muitas chaves. Labari canto de lebacheves. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, diz o Senhor. Entra nas prisões do inferno e abra as portas das prisões, assim como Moisés abriu as prisões do povo no Egito, e eles saíram de lá para a terra prometida. Seu ministério é assim, te diz o Senhor. Seu ministério é assim, abridor de portas. Abridor de portas. Abridor de portas. Receba essa unção evangelística. Receba essa unção evangelística. Seja ativado esse ministério, em nome do Senhor. Aleluia. Sarionda Galarashi da. Os campos já estão brancos. É hora da colheita. Lembra-te de Ruth, te diz o Senhor. Voltou para Belém na época da colheita da cevada. Nasceste no tempo da colheita, te diz o Senhor. Shurikanto de Balabás. Colherás como Ruth colheu. Trabalharás como Ruth, colherás o mesmo tanto que ela colheu. Te diz o Senhor. Seja ativado esse ministério evangelístico. Seja ativado esse ministério. Seja ativado esse ministério. O Senhor ainda te diz: vigia, porque as raposas
vão contra-atacar. Quando sentires que está fugindo do controle as coisas, procure a sua autoridade espiritual. Não deixe as raposinhas roubar o que você está recebendo nessa noite, te diz o Senhor. Seja ativado o ministério evangelístico em sua vida. Fiquem de pé, a igreja estende as mãos para cá, em nome de Jesus. Orem por eles agora, declarando a vida deles ativada para poder fluir em Deus. Declara suas bênçãos sobre a vida deles em nome do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que eles sejam santificados, ligados, protegidos, abençoados. Todo lugar que eles pisarem, todo lugar que eles colocarem as mãos, as palavras de suas bocas serão como espadas de dois gumes, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Glória a Deus.